Olá, alunos e alunas. Aqui é a professora Elô Baeta, de volta para a nossa quarta aula de redação. Com o tema da nossa aula de hoje, Pensando a Redação, os segredos do texto dissertativo argumentativo, nós iniciamos uma nova fase das nossas conversas sobre o texto, sobre escrita. Eu queria lembrar aqui junto com vocês uma frase importante que nós conversamos um pouco sobre ela na nossa primeira aula, que diz o seguinte: é preciso pensar para escrever. Pensar é fundamental para o gesto da escrita. O pensamento, só relembrando mais um pouco, sendo o local de abrigo, o útero, o nascedouro de todo e qualquer texto, independente de qual modelo ele tenha, de qual tipologia ele tenha, como estudamos na aula passada. Não importa se eu vou narrar, se eu vou descrever, se eu vou expor, se eu vou simplesmente informar, se eu vou expressar uma ideia ou se eu vou dar uma ordem ou instruir. Não importa. Uma bula de remédio eu preciso pensar tanto quanto um artigo acadêmico para escrever. Então, retomando também aquela nossa frase filosófica, quando eu digo penso, logo escrevo. Então, vamos acompanhar comigo o raciocínio. Eu tenho ali, supostamente, um tema cadeira. Quando eu sou solicitada a escrever sobre isso, eu vou pensar, inevitavelmente, em conceitos, em funções, em formatos. Eu vou, talvez, narrar ou descrever as formas, os tamanhos, as cores dessa cadeira. Eu posso também dar explicações sobre o objeto cadeira e assim por diante. Quando eu vou escrever sobre algo que só tenho coragem de revelar ao papel, o que é escrever sobre algo que eu só tenho coragem de expressar à folha em branco? É, antes de tudo, pensar sobre qual assunto, sobre qual sentimento, sobre qual opinião, acontecimento. Num primeiro instante, eu só consigo falar para a folha em branco. Essa coisa de é preciso pensar para escrever nos remonta muito àquela imagem típica de uma pessoa quando está escrevendo. A imagem que é porque todas as nossas ações, elas têm uma imagem característica que nos define que aquele sujeito está fazendo ou desempenhando aquele determinado gesto, aquela determinada ação. E a de escrever, se a gente parar bem para pensar, é sempre de uma pessoa com o cotovelo apoiado numa folha em branco, com a caneta em mãos, com a mão no queixo. Ali ela está pensando, olhando para o papel. Então é um movimento involuntário, é indissociável da escrita, é o pensar, né? Escrever sobre uma cadeira, ou sobre um livro, ou sobre um acontecimento, ou sobre um fato, ou um tema específico, é prioritariamente expressar o que penso. A princípio, é isso que eu vou fazer. Eu me deparo com um tema e eu penso sobre o livro, ou sobre a mesa, ou sobre a cadeira, ou sobre o fato. E quando eu penso, quando eu revelo para escrever aquele pensamento sobre aquele objeto, ou aquela coisa, ou aquela situação, eu realizo 3 movimentos. Primeiro eu pergunto, o que eu penso sobre uma cadeira? Depois eu me pergunto, como eu penso uma cadeira? E em seguida eu me pergunto ainda, por que penso assim? Esse é o movimento de todo o texto. Esse é o movimento que vai me ajudar a entender a escrita de uma maneira muito favorável à composição da minha redação. Então, escrever é revelar, em primeiro instante, o que eu penso, como eu penso e por que penso sobre algo ou alguma coisa. No caso da redação do Enem, um tema. Então, como a aula de hoje é pensando a redação,
Então é muito importante que a gente se apodere desses conceitos, desses elementos. A proposta é que cada um de vocês se habitue à prática, à sensação, principalmente, de libertar o pensamento na folha de papel. Uma outra coisa importante é um termo que eu gosto muito de utilizar, que é escrever despindo-se. É o despice, né? O gesto de escrita nos proporciona o despice. É eu não ter ali pudores. Pudores no sentido de eu realmente falar o que eu penso, sem as máscaras sociais, sem as convenções, sem a censura, sem a crítica, que é uma coisa que vai mudar toda a nossa concepção de escrita e que vai abraçar-se também as noções que discutimos na primeira aula de escrita como arte, como identidade, como poder, como política. Como eu disse, a gente jamais irá se afastar daquela primeira aula, arte de escrever. Então, nós aprendemos que colocar a escrita a serviço do nosso pensamento, a escrita como um instrumento do nosso livre pensar, da nossa opinião, jamais a escrita funcionando ao contrário. Por que que a gente tem uma noção durante a nossa vida escolar inteira? A gente começa desde muito cedo a ver a escrita como algo sofrido. Parece que é sempre inatingível. A gente se sente, de certa maneira, inferiores a ela, sabe? Incapazes de executá-la. E a gente se sente assim, que é o que a gente chama estou travado para escrever, porque a gente nunca imagina a escrita como o nosso poder total e absoluto de libertar o que a gente pensa sobre as coisas, a nossa opinião sobre as coisas, a maneira como a gente concebe as coisas. Não, a gente sempre pensa o contrário. A gente sempre pensa o nosso pensamento sendo refém da escrita. Aí a gente pensa primeiro em modelo, nas frases que vai utilizar, a gente faz toda uma inversão naquelas ações da escrita que aprendemos na segunda aula, quando a primeira, a fundamental, primeiro de tudo, é o que eu vou dizer sobre isso, né? É a inventio, é a invenção, como se chamava na retórica. Então, é ali o ponto de partida. Eu liberto, depois eu penso em modelo, depois eu penso na tipologia, depois eu penso em quais tipos de formato eu vou ter que adequar o meu pensamento. Mas depois. A ideia é a gente destravar. As duas primeiras aulas foram as aulas de destravar o nosso pensamento e a nossa relação, principalmente, com a escrita. Então, assim sendo, toda redação, ela nasce de uma opinião. Agora, se toda redação nasce de uma opinião, a gente precisa também entender de onde é que brotam as opiniões. As nossas opiniões, elas brotam de onde? Porque eu costumo dizer sempre que nós não nascemos com opiniões. As nossas opiniões, sobretudo, são construídas ao longo da vida, ao longo do tempo. Então, eu pergunto a vocês, aonde que nascem as nossas opiniões? De duas perguntas. Elas são quem movem, são constitutivas de todas as nossas opiniões sobre todas as coisas, que são as duas palavrinhas mágicas, sim ou não. Tudo na minha vida, tudo na nossa vida, todos os nossos posicionamentos se constituem sobre esses dois elementos da linguagem, essas duas palavrinhas, o sim e o não. Ou eu concordo, ou eu discordo das coisas. Ou eu sou a favor, ou eu sou contra as coisas. Ou eu aprovo, ou eu desaprovo as coisas. Então, toda a nossa opinião, ela nasce do sim ou do não. E justamente o sim e o não, ou seja, as duas palavrinhas mágicas, é que são os constitutivos de uma coisa fundamental para a escrita de uma redação. De uma redação pensada, de uma redação incorporada do que seja, como eu disse na primeira aula, não é trazer aqui modelos prontos, frases feitas, fórmulas, porque escrita a gente já viu que não é técnica, escrita não é fórmula, escrita não é método, escrita é arte, escrita é espontaneidade, escrita é gesto
de poder, de democracia. Então, eu nunca poderia trazer modelos formatados prontos. E sim, fazer vocês pensarem, por isso, pensando a redação, no que é opinião, de onde nasce as nossas opiniões e que elas são fundamentais para o pensamento crítico, porque tudo que o tema do Enem quer de nós é um posicionamento, e mais do que isso, um posicionamento crítico. E o que é um posicionamento crítico? O que é um pensamento crítico? É, primeiro, construir uma opinião em cima do sim ou do não, da minha aprovação ou desaprovação, e em seguida eu questionar, eu refletir, eu interrogar as coisas que estão ali diante de mim como tema, para poder eu ter um pensamento crítico. Então, a gente conversou na aula passada que opinião é a minha maneira de pensar sobre determinado assunto, sobre determinada pessoa, sobre determinado objeto, sobre determinado fato e sobre determinada situação, etc. A minha opinião, no caso da redação do Enem, é a minha maneira de pensar sobre o tema. Primeira coisa que eu for fazer quando eu me deparo com o tema é pensar algumas coisas que a gente vai conversar aqui. Esse movimento estrutural de pensar uma redação. Então, se a minha opinião, ela nasce das perguntinhas mágicas, sim ou não, eu também coloco sobre a minha opinião aqueles pontos que conversamos na aula passada. Os meus valores, as minhas crenças, os meus conhecimentos, principalmente, e também a minha experiência. Eu também quero ressaltar que a gente não vai se apegar nas nossas aulas de redação, quando a gente for tratar de todos os elementos. Agora a gente está entrando, né? Por isso que eu disse numa nova fase, no texto dissertativo argumentativo propriamente dito, mas a gente sempre vai também tocar na experiência. Por quê? Porque mais adiante a gente vai ver que a experiência, o que eu ouvi ou vivi no meu próprio território, na minha comunidade, na minha vila, no meu bairro, nos meus trajetos de ir e vir na vida, podem me salvar a não ter aquele problema. Eu não sei o que falar sobre esse tema. E a gente, em outras aulas, a gente vai ver como eu posso. A nossa última aula do ano é sobre a escrita da experiência. Como eu posso colocar a minha experiência a serviço de um tema para que eu não me atormente na hora da escrita, achando que eu não tenho o que dizer, porque no fundo a gente vai ver que temos o que dizer. Sobretudo, né? Então, pensamento sobre a redação, pensando a estrutura da redação, eu tenho ali no topo o tema. Eu tenho ali, e aí eu queria ressaltar uma coisa muito importante a partir de agora. Todo o tema do Enem, desde 1998, quando o Enem surgiu, até o último ano que tivemos, que foi o 2019, todo tema é um problema. Todo tema do Enem, ele traz ali embutido uma situação-problema, para a gente opinar sobre essa situação, comprovar a nossa opinião sobre essa situação-problema e também refletir, questionar, colocar o nosso pensamento crítico sobre a situação-problema. Então, eu tenho o tema que é um problema no topo da minha redação. Em seguida, eu faço a pergunta, sim ou não, como condutores de toda e qualquer opinião. E num terceiro momento, eu vou construir a minha opinião, ou seja, a minha maneira de pensar sobre o problema do tema. Como eu penso o problema que se apresenta no tema e por que eu penso esse problema de determinada maneira. Em seguida, eu vou construir o argumento, que iniciamos um pouquinho na aula passada, que até o momento em que eu só exponho, que eu só expresso a minha maneira de pensar, eu ainda não argumentei. É apenas opinião. Eu só realmente consumo o argumento quando eu somo a minha opinião, o que eu chamo de interpretação de uma fonte. Não adianta só eu ter a fonte, eu vou interpretar. E aí eu vou abrir aqui um parêntese para a gente pensar um pouquinho. O que é interpretação? Em linhas gerais,
é quando eu expresso a maneira de pensar de outra pessoa com as minhas palavras. Isso é interpretação. Então, a opinião é a expressão do meu pensamento com as minhas palavras. Já a interpretação é a expressão do pensamento de outro com as minhas palavras. Então, eu posso interpretar um livro, uma obra, um estatuto, um dado estatístico, uma pesquisa, um estudo, a frase de um autor. Então, tudo isso é uma fonte, e em seguida eu interpreto e cito. E aí sim, eu selei a minha opinião. E por último, no esqueleto da redação, eu tenho a solução, a conclusão, que é a proposta de intervenção, que nada mais é do que eu propor uma saída para o problema. Se o tema, ou se todo tema é um problema, o que é que todo problema na nossa vida pede de nós? Quando é que o problema acaba na nossa vida? Quando a gente resolve o problema. Então, o que a conclusão quer de mim é uma saída para o problema do tema, que eu já discuti, que eu já opinei, que eu já comprovei, e no final eu vou simplesmente resolver o problema, tentar resolver, tentar propor uma solução justa. E aí é quando eu digo revolucionária, com uma voz de luta, com a voz de militância, que é sempre a voz igualitária, a voz de novas maneiras de pensar, a voz da justiça, a voz isenta de preconceitos, a voz afinada com os direitos humanos, com a Constituição brasileira, com o bem-estar do cidadão, né, do homem comum, da mulher comum. Então, isso é o que eu chamo de solução justa. Então, a gente está pensando aqui a redação não só do ponto de vista textual, mas do ponto de vista principal, que a gente se apegou desde a primeira aula, que é o pensar e também o sentir. Eu não vou nunca incentivar a escrita de uma redação sem sentimento, porque a gente precisa dele. A gente acha que o texto científico não existe ali um sentimento, mas existe. O sentimento não está só ligado às emoções. O sentir é a maneira como eu vejo as coisas. Toda opinião é carregada de sentimentos, de valores, de crenças. Isso também é sentimento. Então, só relembrando a nossa estrutura, eu tenho o tema no topo, em seguida eu faço a pergunta ao tema, se sim ou se não, se eu concordo ou não com aquele problema. Eu vou para o terceiro momento, que é a construção da minha opinião. Num quarto momento, eu vou para o argumento, onde eu associo, eu somo a minha opinião a uma comprovação. E, por fim, eu vou para uma solução do problema. Então, se toda redação nasce de uma opinião, como todo texto, então, diante do tema, eu vou fazer muitas e muitas perguntas. O que a gente está fazendo aqui é uma espécie de rascunho, que a gente não utiliza o rascunho corretamente de uma redação. Em outras aulas, a gente vai ressaltar mais isso, como a gente utiliza erroneamente o rascunho. Porque o rascunho, ele é um movimento, um território, um lugar para a gente pensar a estrutura da nossa redação. E não a gente ficar fazendo o movimento errôneo, que é colocar o pensamento refém da escrita. Aí a gente fica ali forçando para depois passar limpo, como a gente diz. Não, o nosso rascunho é diferente. Nosso rascunho é para pensar nessa estrutura e, em seguida, fazer as 5 perguntinhas mágicas. O que eu penso sobre o tema? Qual a minha opinião sobre esse problema que o tema traz? Quais são os conhecimentos, as experiências, tudo que eu possuo sobre o tema? E a gente vai já falar sobre as doenças coletivas que eu propus na nossa aula da semana passada. O que os meus valores dizem sobre esse tema? O que as minhas crenças me falam sobre esse tema? E acreditem, quando eu digo pensar o problema, e que também devo colocar a minha experiência, é que os temas do Enem sempre são problemas e quase sempre sociais. Então, eu venho ali, se é um tema ligado à saúde, se eu não tenho conhecimento nenhum, eu posso utilizar o argumento lógico, que a gente vai ver nas aulas sobre argumento, os tipos de argumento. Como um paciente do SUS, eu posso me posicionar sobre a situação da saúde no país. Como um usuário de transporte público, eu posso me posicionar sobre um tema que envolva os transportes no Brasil.
como um indivíduo que vivencia exclusões e preconceitos, eu posso me posicionar sobre um tema que me traga questões excludentes, questões de preconceito, questões de negação social. Então, eu queria muito pontuar isso. Um outro detalhe principal, já que a gente está falando tanto na opinião movendo a nossa redação, que se chama um detalhe que na cadeira, no texto sobre a cadeira e no texto sobre eu soltar o que eu só confidencio ao papel, eu deixei livre para no momento expresso falar. A opinião da redação ela é um pouco diferente da nossa opinião no dia a dia e em outros textos. A opinião na redação ela vem impossibilitada de duas coisas. Eu não posso opinar utilizando-me da primeira pessoa pronominal, nem o eu e nem o nós. Não só o pronome, como também os verbos. Às vezes eu encontro muito todas as turmas, em todos os anos. Eu não uso a primeira pessoa nós, mas eu uso vamos, sabemos, pensamos, observamos, comprovamos. Isto também é primeira pessoa. Isto é também o nós ali embutido. Quando eu digo penso, observo, também estou usando a primeira pessoa. Então, a gente vai começar a se acostumar a usar a terceira pessoa, a impessoalidade. O povo, a nação, o país, os indivíduos, as mulheres, o autor, a sociedade. Ou então, se eu quero me colocar, pode-se, deve-se, observe-se e assim por diante. Então, o texto dissertativo argumentativo é tudo isso. A redação do Enem é toda essa estrutura que conversamos aqui. Então, o texto dissertativo argumentativo nada mais é do que o lugar da expressão de uma ideia, onde eu evidencio uma opinião, defendo o meu ponto de vista com comprovação e, em seguida, eu proponho uma solução. Então, eu tenho ali as características do texto dissertativo argumentativo ou de uma redação, com o tema no topo, a gente já entendendo que é um problema. Em seguida, eu apresento a minha ideia na introdução, desenvolvo a minha opinião, comprovo, interpreto, como a gente viu ainda há pouco, como a fonte, e aí eu construo o meu desenvolvimento de mais ou menos 2 parágrafos e proponho uma solução, enfim, na conclusão. Eu queria fechar nossa aula falando 2 coisas. A principal é dando um exemplo bem corriqueiro sobre fechando esse entendimento que é preciso, é fundamental, é essencial. A diferença entre opinião e argumento para eu construir a minha redação sobre qualquer tema. Agora que eu já sei a estrutura, agora que a gente já conversou sobre esses primeiros movimentos. Então, eu queria deixar aqui o exemplo de um pai conversando com um filho, ou melhor dizendo, o pedido de um filho a um pai. Um filho chega para o pai e diz assim: pai, eu preciso sair nesse sábado, eu vou a uma festa ou a um show. E o pai responde para o filho: não, você não irá. E aí, a princípio, o filho começa a questionar. Aí é quando nasce o pensamento crítico. Por que, pai, eu não posso ir? E aí o pai responde: você não irá porque a cidade está perigosa, porque estamos num período de quarentena, porque é violar as leis, as orientações da saúde pública mundial. E o pai começa a elencar uma série de motivos. E aí o filho diz: pai, eu preciso sair porque eu estudo a semana inteira, eu trabalho a semana inteira e eu preciso de um momento de lazer. Eu estou me sentindo muito sufocado. Até aí ainda não é argumento, até aí é a opinião. São as razões que fazem ele estar pedindo ao pai para sair. Aí, em seguida, o filho continua. Abre o celular, apresenta um texto de um psicólogo dizendo a importância do lazer na vida de um sujeito humano, trazendo o lazer como uma condição para o sujeito humano também ter um pouco de sossego no pensamento, ter um pouco de liberdade, né, ali, parar um pouco de pensar sobre trabalho, sobre estudo. Ele precisa também naquele momento, e que isso evitaria as fobias, as doenças sociais,
as ansiedades. E aí, quando ele mostra e ele interpreta com as palavras dele aquilo que a psicóloga disse, apresenta o texto para o pai, o autor, ali ele está argumentando. Naquele momento, ele selou o seu argumento. A mesma coisa eu vou fazer no texto. E aí, no final, eu vou propor ao pai um novo modelo, uma nova forma de inédita, revolucionária, de pensar e repensar a minha saída, assim como a saída de todos. Só que para eu ser impessoal, eu não utilizar o eu, ele pode dizer, ele deve dizer, não, eu preciso sair. Ele diz, precisa-se sair, ou precisa-se de lazer, ou é importante o lazer para o sujeito humano para evitar uma série de doenças. Meus amores, vamos ficando por aqui, concluindo a nossa aula de hoje, apresentando esse tema que é tão importante, que vai abrindo aí o nosso mergulho nas vísceras da redação, pensando a redação, dos segredos do texto dissertativo argumentativo, para a gente compreender a fundo o que a gente está fazendo, sem fórmulas, sem modelos predeterminados, entendendo as vísceras, a constituição, a essência de uma redação. Um beijo bem grande e até a nossa próxima aula.